Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o terceiro trimestre de 2024. O título desta série de lições é O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. O comentarista desta série de lições é o pastor Silas Queiroz. E chegamos hoje na penúltima lição desse trimestre, lição de número 12, que tem por título O Banquete de Esther, Denúncia e Livramento. O textuário da lição está no livro de Provérbios, no capítulo 21, versículo 1, que nos diz: Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer ou inclina. Já a verdade prática nos ensina: devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Para a leitura bíblica em classe, temos o texto do livro de Esther, no capítulo 7, versículos do 1 ao 10. Acompanhe a leitura, por favor. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse? E onde está esse, cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: O homem, o opressor e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: Porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: Eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para o bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: Enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Segundo o plano de aula da revista, esta lição tem 3 objetivos. Primeiro, descrever o banquete preparado por Esther e a denúncia proferida por ela. Segundo, remontar o contexto que desdobra a fúria do rei contra a injustiça. E, finalmente, terceiro, refletir a respeito do grande livramento providenciado por Deus. Meus irmãos, como de costume, gostaria de lembrar-lhes que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download está aqui logo abaixo na descrição deste vídeo. Vamos então para o comentário. Introdução. Na lição anterior, vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário em Susã. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado. As condições agora eram outras.
Até a mulher e os amigos de Amã já prenunciavam a sua derrota. Meus irmãos, nessa penúltima aula, nós temos, mais uma vez, uma pequena parte da história de Ester para podermos analisar. E conforme já tratamos em lições passadas, quando nos vemos obrigados a utilizar uma aula inteira, normalmente de 60 minutos, 1 hora, para explanar um texto, uma parte da história tão compacta, muitos dos nossos irmãos professores encontram dificuldade. Mas com a graça de Deus, queridos, cremos que o Senhor nos inspirará e essa lição 12, mais uma vez, será ministrada para a glória do nome do Senhor. Querido professor, querido irmão, confie na ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Faça a sua parte, estude a lição, ore, busque em Deus sabedoria, pois certamente o Espírito Santo irá ao teu socorro e usará a tua vida poderosamente para instruir os seus alunos. Que tudo seja feito para a glória do nome do Senhor. Voltando então para o conteúdo dessa introdução, nós vemos, como o comentarista pontuou, que na lição passada, na lição de número 11, Deus começou a mostrar a todas as pessoas que ele havia começado a agir sobre a vida dos seus servos, sobre a vida do povo de Israel. Até então, o agagita Amã achava que tinha tudo planejado, tudo preparado para que o seu plano fosse completamente executado. Mas a ação de Deus, queridos irmãos, conforme estudamos na lição passada, meio que veio frustrar essa questão, essa consciência de vitória que Amã certamente tinha desenvolvido dentro do seu coração. E nesta lição, justamente, estudaremos não o desfecho completo, mas avançaremos na análise dessa história empolgante, dessa história maravilhosa, onde vemos a ação de Deus de uma forma precisa. Deus sempre age no momento certo. Tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Ester. Meus irmãos, nós veremos que o que vai ser resolvido durante este banquete é justamente a questão da pessoa de Amã. Mas ainda sobrará uma outra parte da ação de Deus para que o povo judeu espalhado pelas 127 províncias nas quais Assuero governava também possam ou também pudessem alcançar livramento para as suas vidas. Isso significa que o final da história não será tratado hoje durante esta lição, mas trataremos apenas particularmente do caso do agagita Amã. As palavras-chave para esta lição são denúncia e livramento. Chegamos ao tópico 1 que nos diz o banquete e a denúncia. Subtópico 1, a instabilidade de Amã. O dia foi terrível para Amã. Meus irmãos, é importante nós nos lembrarmos que esse dia ao qual o comentarista está se referindo foi justamente o último dia de vida que Amã teve na terra. Conforme tratamos na lição passada, durante aquela noite e madrugada, ele fez todo o seu planejamento no que diz respeito a ir ao rei, influenciando-o para que conseguisse que Mardoqueu fosse enforcado, mas por providência de Deus, nada do que Amã planejou realmente aconteceu naquele dia. Inclusive, o agagita nem chegou a terminar o dia com vida. Cedo saiu de casa, determinado a conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu. Conforme acabamos de mencionar, queridos, este era o plano de Amã. Porém, ele não sabia que Deus trabalhou toda aquela madrugada para frustrar os planos do agagita. Mais uma vez, irmãos, é importante deixar isso claro. Quando o povo de Deus está buscando ao Senhor em oração e em obediência, o próprio Deus toma para si as lutas e as dificuldades do seu povo. Conforme tratamos na aula passada, não havia o que Mardoqueu pudesse fazer, além de orar e buscar ao Senhor.
mas o Deus Todo-Poderoso, que sempre foi fiel e sempre será fiel, agiu durante toda aquela madrugada, justamente para trazer livramento para o seu servo Mardoqueu. Durante o dia, serviu de guia para o cavalo que transportou seu desafeto judeu pelas ruas de Suzã. Queridos, vejam aqui então a primeira ação visível de Deus, no sentido de já mostrar ao povo que ele estava iniciando, ou pelo menos ele estava trabalhando em prol de gerar livramento para o seu povo. Amã saiu de casa pela manhã achando que venceria, mas neste primeiro episódio ele já sofreu a sua primeira derrota. E podemos imaginar que aquela questão de Amã conduzindo Mardoqueu pela cidade e gritando diante dele que era aquilo que o rei faria para todos aqueles de cuja honra o rei se agradasse. Certamente aquele foi um momento de grande humilhação para o agagita. Inclusive, meus irmãos, quando pensamos que o ódio que Amã tinha a respeito de Mardoqueu não era algo que estava em segredo. Sendo assim, provavelmente muitas pessoas ali na cidadela de Suzã sabiam deste ódio de Amã pela vida de Mardoqueu, pelo fato de Mardoqueu não se curvar perante ele. Então imagine a confusão na cabeça daquelas pessoas. Espera aí, Amã está conduzindo Mardoqueu, puxando Mardoqueu, que está montado no cavalo do rei, está usando as roupas reais, está usando uma coroa real na cabeça. Amã está puxando, levando Mardoqueu pela cidade e clamando diante dele que o rei recompensaria, como estava fazendo com Mardoqueu, a todas as pessoas de cuja a honra o rei se agradara. Então, queridos, isso certamente foi uma situação de muita humilhação para Amã, porque as pessoas certamente viram e começaram a pensar, poxa, mas Amã não é inimigo de Mardoqueu? Vejam então como Deus trabalha muitas vezes, queridos, para humilhar os nossos inimigos. Não porque nós pedimos isso, mas muitas vezes Deus tem esse desejo de exaltar os seus servos que lhes são fiéis. Em casa, enquanto ouvia uma sentença totalmente desfavorável, chegaram os servos do rei para levá-lo apressadamente ao banquete preparado por Ester. Amã estava certamente muito perturbado. Ir a um banquete naquelas circunstâncias deve ter sido muito desconfortável. Meus irmãos, a questão aqui é que provavelmente Amã não havia ainda se recuperado psicologicamente da situação vexatória, ou seja, da situação vergonhosa em que o rei lhe havia colocado. Certamente o rei não sabia dessa rivalidade que Amã tinha em relação à vida de Mardoqueu. Mas como através do jejum de Ester, do jejum de Mardoqueu e do jejum de todas aquelas pessoas em prol do livramento, em prol de buscar o livramento de Deus para os judeus, Deus tomou nas suas mãos a direção deste caso e começou a agir, abatendo profundamente ali o inimigo dos judeus. E ele estava ali na sua casa, provavelmente buscando um refúgio, buscando um momento ali para se recuperar daquela situação vexatória, porém Amã não teve esse tempo disponível para se recuperar. Então logo ele chegou em casa e começou a conversar ali com os seus amigos e com a sua esposa. Os eunucos do rei já chegaram logo atrás para conduzi-lo ali para que ele comparecesse ao banquete, ao segundo banquete preparado pela rainha Ester. Conforme o comentarista pontuou, certamente ele estava em uma situação de desequilíbrio psicológico, pois nada daquilo havia sido planejado para a vida ali do agagita. Subtópico 2, o banquete do vinho. O banquete para o qual Ester convidou Assuero é chamado de banquete do vinho. O contexto é o reino da Pérsia, no qual, assim como nos demais reinos pagãos de toda a história, o uso do vinho era comum nas festas e banquetes. Meus irmãos, aqui é muito importante nós entendermos as diferenças culturais entre os reinos daquela época.
Por exemplo, quando falamos do reino de Israel, a Bíblia não menciona, pelo menos eu não encontrei, eu não consegui discernir, que os judeus, os israelitas, tivessem esse tipo de prática, tivessem esse tipo de festa implementada ali dentro do reino de Israel. Mas, assim como o comentarista pontuou, em outras nações com costumes diferentes, esse tipo de encontro, esse tipo de evento era realizado com bastante frequência. E essa questão do banquete do vinho não era apenas uma festa destinada à recreação. Vamos ter aqui um tempo de alegria, um tempo de descontração. Não. Muitas vezes, estas reuniões, elas tinham objetivos políticos, assim como objetivos sociais, de fortalecer as relações, por exemplo, entre dois reinos, ou entre a realeza, o rei, e a nobreza, os nobres daquela região, daquela cidade, daquela nação. Percebam então que nós precisamos analisar essas diferenças culturais, essas diferenças entre as duas nações, justamente para não exigir de uma nação pagã que ela, por exemplo, obedeça à lei de Moisés, o Pentateuco, a lei que era destinada tão somente ao povo de Israel. O Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males. Aqui, queridos, o comentarista está se referindo tão somente ao uso do vinho e ao uso de bebidas alcoólicas. Entre nós cristãos, acredito que não deve haver, como eu posso dizer, dúvidas em relação aos malefícios, em relação aos perigos que envolvem a vida de alguém que consuma bebida alcoólica. Mas, conforme acabamos de mencionar, nós precisamos entender as diferenças culturais entre o que era praticado dentro de Israel e o que era praticado dentro das outras nações. Este banquete do vinho não era, ou pelo menos na intenção de Ester, não era um convite para que o rei e Amã viessem até ela para que eles se embriagassem juntos. Apesar de que no texto, ali da leitura bíblica em classe, existe um detalhe importante em que Ester também iria beber com o rei e com Amã. Mas o convite de Ester não era para que o rei e Amã fossem até o banquete que ela havia preparado para que eles se embriagassem juntos, não. Ester se utilizou desse costume ali dentro do reino da Pérsia justamente como uma oportunidade para que ela pudesse se expressar, para que ela pudesse ter acesso ao rei para fazer o seu pedido de socorro. E com isso, queridos irmãos, eu não estou querendo aqui apoiar o uso de bebidas alcoólicas, de vinho ou do que quer que seja nesse sentido. Só estou tentando esclarecer para os irmãos que Ester se utilizou dessa prática comum ali no reino da Pérsia, justamente para executar o seu plano de acesso ao rei, para que ela suplicasse por socorro, por livramento, tanto de sua vida quanto da vida de seu povo. Havia expressa proibição para os sacerdotes, numa demonstração da necessidade de se fazer uma clara distinção entre o santo e o profano, conforme acentua a Bíblia de Estudo Pentecostal. De novo, queridos irmãos, o comentarista está dando uma ênfase bastante forte à questão da bebida alcoólica, que ela deve ser evitada por todos nós, o que eu completamente concordo, o que eu completamente apoio, mas neste caso em particular nós precisamos separar a questão ali das culturas. De novo, Ester não convidou Amã e Assuero para que eles viessem se embriagar junto com ela. Foi apenas vamos dizer assim, uma estratégia da rainha para que ela tivesse acesso ao rei e pudesse fazer a sua súplica por livramento. Mas apenas para complementar essa questão da orientação de Deus, da ordem de Deus a respeito dos sacerdotes e de que eles deveriam se abster de qualquer tipo de bebida alcoólica, vamos ler o que está ali no livro do profeta Isaías, no capítulo 28, versículo 7, vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. Mas também estes erram por causa do vinho e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte.
são absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Percebam então, meus irmãos, quais são ali as ações da bebida alcoólica sobre a vida de alguém, principalmente que tem a responsabilidade diante de Deus e diante do seu povo. Por conta de todos estes males, eu concordo plenamente com o comentarista que nós, servos de Deus, precisamos evitar a todo custo o consumo de bebidas alcoólicas. Existem aí muitas pessoas que dizem, mas eu tenho o controle da minha vida, eu consigo beber só um cálicezinho de vinho, eu consigo me conter em relação a isso. Mas, queridos, Paulo diz na palavra do Senhor que não seja a minha comida ou a minha bebida a causa de tropeço para alguém que é fraco na fé. Sendo assim, mesmo que alguém tenha ali o autocontrole de consumir somente ali um pouquinho de vinho durante antes de uma refeição, isso é totalmente desaconselhado pela Bíblia Sagrada. Porque se algum dos fracos na fé toma conhecimento daquela ação, provavelmente ele será incentivado a também começar ali com um pouquinho de vinho, só que essa pessoa normalmente é diferente de você que tem o domínio sobre isso, e aquela pessoa vai começar com um pouquinho e vai aumentando até novamente estar envolvido num vício. E alguém que faça isso, Paulo diz claramente que incorreu em pecado, porque a sua ação levou um fraco a se desviar da presença do Senhor. Então, queridos, que estejamos em constante vigilância também em relação a esse aspecto da vida cristã. A abstinência total do vinho era condição para o voto do nazireado. Além disso, o texto veterotestamentário ressalta o belíssimo exemplo dos recabitas que se abstiveram totalmente do vinho e foram honrados por Deus. Meus irmãos, essa questão da abstinência do álcool, de bebidas alcoólicas, ela aponta como um símbolo de pureza diante do Senhor e também diante da sociedade. Repetindo mais uma vez, o comentarista está dando uma ênfase muito especial a essa questão da abstinência de bebidas alcoólicas. O que, a meu ver, realmente deve ser observado por todos nós, que se dizem servos do Deus Altíssimo. No Novo Testamento, o ensino é não se embriagar com vinho, mas encher-se do Espírito. Meus irmãos, essa questão da embriaguez é uma questão bastante profunda e ela não envolve apenas a questão da embriaguez física através de bebidas alcoólicas. Em toda a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, ali nas cartas de Paulo, Pedro, principalmente no Apocalipse, nós encontramos uma ênfase especial a que todos nós, servos do Senhor, todos nós venhamos a manter o que conhecemos como sobriedade. O que é estar sóbrio? Estar sóbrio é justamente não estar sob a ação de nenhuma substância que venha, por exemplo, escurecer a nossa visão espiritual, escurecer a nossa capacidade de juízo, a capacidade de julgar, a capacidade de escolher. Então, quando olhamos para essa ótica a respeito da sobriedade e também da embriaguez, isso mostra que não devemos apenas nos preocupar com as bebidas alcoólicas. Devemos nos preocupar também com tudo aquilo que nos tira da nossa situação de equilíbrio. Por exemplo, para aquelas pessoas que consomem material sensual, material pornográfico, essas pessoas, quando estão usando esse tipo de material, elas estão entrando no estado de embriaguez espiritual, pois o uso destes materiais causa dependência, não apenas uma dependência física, mas principalmente uma dependência emocional e uma dependência espiritual. E todos aqueles que estão debaixo de uma situação de dependência, essas pessoas estão debaixo de alguma situação de embriaguez. Ou seja, elas não estão mais na sua perfeita condição de exercer juízo, na sua perfeita condição de exercer a escolha das coisas corretas.
Então, queridos, não devemos apenas nos preocupar com bebidas alcoólicas, mas devemos estar atentos a respeito de todas as coisas que querem nos escravizar. Nós fomos salvos por Cristo para viver uma vida de liberdade. Então, queridos, que nós não nos coloquemos debaixo de um jugo de escravidão, seja através do uso de bebidas alcoólicas, seja através do uso de material pornográfico, seja através da avareza, da idolatria, da inveja, da mentira. Que o Senhor, meus irmãos, continue nos dando graça para que nós vençamos todas estas formas de prisão espiritual. Pois, conforme acabei de mencionar, nós somos salvos para sermos livres para a glória do nome do Senhor. Que possamos estar vigilantes, queridos irmãos, para que nós não entremos em nenhuma situação de escravidão espiritual. Devemos fugir de toda a aparência do mal e nos abster totalmente de tudo que não convém aos santos. Queridos, aqui envolve mais uma vez aquele conceito de que nós devemos a cada dia nos tornar mais e mais parecidos com a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sendo assim, precisamos rogar a Deus que o Senhor nos dê sabedoria espiritual para que nós não venhamos a macular, a manchar, a descredibilizar o Evangelho de Cristo Jesus nesta terra através das nossas ações. Nós precisamos glorificar ao Senhor em todas as nossas ações. A Bíblia diz claramente: quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Subtópico 3. Qual é a tua petição? Assuero estava mesmo determinado a saber o que inquietava a rainha a fim de atendê-la. O fato de Ester comparecer em sua presença correndo o risco de morte e, no primeiro banquete, ter mantido suspense quanto ao que lhe afligia, deve ter levado Assuero a suspeitar que algo muito grave estava acontecendo. Meus irmãos, justamente como tratamos já em lições anteriores, o senso comum, praticamente todos nós, na primeira oportunidade que tivéssemos, já estaríamos apresentando diante de Assuero a nossa, vamos dizer assim, o nosso pedido, a nossa súplica. Mas a tese que eu tenho defendido aqui junto com vocês, desde que nós analisamos essa questão, foi que, justamente pelo fato de Ester, Mardoqueu e todas aquelas pessoas terem cumprido aquele jejum de 3 dias, fez com que Deus se movimentasse externamente, ou visivelmente, ou claramente no meio do povo, e principalmente, certamente Deus havia inspirado Ester para agir daquela forma. Percebam que se ela tivesse pedido ou feito a súplica no primeiro momento em que se apresentou diante de Assuero, ali no pátio do rei, ou mesmo se ela tivesse feito a sua petição no segundo encontro, que seria ali no primeiro dia do banquete oferecido para Ester, Mardoqueu não haveria sido honrado por Amã. Então nós vemos, irmãos, que cada um dos acontecimentos estava ali atrelado um ao outro para que justamente o plano de Deus fosse executado completamente ali. Então, se Ester tivesse avançado, tivesse feito a sua súplica ou no primeiro encontro ou no segundo encontro, Mardoqueu não teria sido honrado por Amã. Vejam então, queridos, que quando Deus está no controle de uma situação, os resultados alcançados são perfeitos, pois Deus é perfeito em tudo o que faz. Daí sua prontidão a novamente inquirir-lhe, ou seja, perguntar-lhe, pressionar-lhe: qual é a tua petição, rainha Ester? Qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Meus irmãos, aqui é importante nós nos lembrarmos que essa foi a terceira vez em que Assuero fez o mesmo questionamento. Realmente tudo indicava que ele estava bastante interessado em saber o que estava acontecendo ali com Ester. A essa altura, talvez o coração da rainha estivesse acelerado.
Ela estava diante do rei e do algoz dos judeus e teria que ser firme em sua declaração. Esther se revelou uma mulher forte e decidida, denunciando o mal a Amã. Meus irmãos, certamente Esther sentiu no seu coração que o momento certo para agir acabava de chegar. E o desenrolar desta história nos mostra claramente que realmente aquele era o momento certo para a rainha revelar o seu pedido, revelar a sua súplica. Estava chegando o momento do inimigo, do mal Amã, colher os frutos das suas ações contra o povo de Deus. A mulher virtuosa sabe abrir a boca com sabedoria, sem perder a compostura. Meus irmãos, o profeta Jeremias nos diz que há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E o que aconteceu na vida de Esther foi justamente por inspiração de Deus, justamente por ação de Deus na vida da rainha, para que justamente o plano de Deus viesse a ser cumprido, concretizado completamente, na íntegra, do jeito que Deus havia planejado. Glórias ao Deus Todo-Poderoso. Chegamos ao tópico 2, a fúria do rei contra a injustiça. Subtópico 1, a revelação do plano. Esther detalhou ao rei o que havia acontecido. O que ela queria era a preservação de sua vida e da de seu povo, os judeus, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Meus irmãos, aqui tem um detalhe bastante importante a ser mencionado, que é que Esther não mencionou em nenhum momento que o risco de vida que ela e o seu povo corriam estava atrelada ao decreto emitido ali com a assinatura do anel do rei Assuero. Então ela não colocou nenhum tipo de culpa sobre o rei Assuero, ela não fez, pelo menos nessa primeira parte, ela não fez nenhuma referência ao decreto ali que Amã pensou e enviou às 127 províncias. Esther estava simplesmente pedindo que o rei, ou suplicando por sua vida e vida do seu povo, sem revelar, no entanto, nesse primeiro momento, a que povo ela pertencia. Ela simplesmente disse ao rei, mais ou menos assim: rei, a minha vida foi colocada em risco juntamente com a do meu povo. Eu estou suplicando a ti, ó rei, que faça algo para que a minha vida e a vida do meu povo seja poupada. Nesse primeiro momento, ela não entrou em nenhum tipo de detalhe, só pediu o socorro, só suplicou para que o rei agisse em função, para que ela permanecesse com vida e também o seu povo não fosse destruído. Percebam a sabedoria que Deus deu a esta mulher para fazer o seu pedido ali de uma forma perfeita, de uma forma assim, bem, vamos dizer assim, bem, não vou dizer comprimida, mas de uma forma a que ela não imputasse ao rei nenhum tipo de culpa. Porque se ela fizesse, talvez pudesse ter ali um resultado não como ela esperava. Esther fez ver ao rei o absurdo do plano, que visava o extermínio de toda uma raça, nada comparável a uma venda de escravos ou servos, o que não era incomum na época. Se fosse isso, Esther disse que não incomodaria o rei. Meus irmãos, vejam aqui mais uma parte dessa sabedoria, dessa inspiração divina na vida de Esther, para justamente colocar as suas palavras diante do rei de acordo com a vontade de Deus. A rainha agiu ali com humildade, mas também com firmeza. Na sua colocação diante do rei, conforme o comentarista pontuou, conforme o comentarista afirmou, Esther disse ao rei: olha, rei, se o meu povo tivesse apenas sendo vendido como escravos, como servos, ou outro nome que alguém queira dar, isso não me motivaria a falar, a suplicar diante do rei. Mas não é isso, rei, o que está acontecendo. Sobre as nossas vidas está um decreto de morte, Senhor.
E é por isso que estou clamando a ti, ó rei Assuero. Então, Esther, inspirada pelo Espírito Santo, ela apresentou a sua súplica diante do rei Assuero justamente nessas condições. Assuero sentiu, provavelmente sentiu dentro do seu coração que a sua rainha, a sua esposa, estava em perigo porque alguém havia feito, ou estava próximo de fazer alguma coisa que colocaria a vida dela em risco. E Assuero nunca poderia permitir que isso acontecesse. Mais uma vez repetindo, Esther não mencionou em nenhum momento que aquele perigo de vida que ela estava correndo estava relacionada diretamente com aquele decreto assinado ali com o anel do rei Assuero. Ela estava apenas ou simplesmente rogando, suplicando para que ela pudesse se manter viva. Subtópico 2, quem fez isto? A pergunta de Assuero pode parecer estranha. Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Aqui, meus irmãos, é o ponto que eu já estou mencionando, já mencionei pelo menos 2 vezes. O texto aqui, pelo menos para mim, mostra que Esther não estava referenciando o perigo de morte com aquele decreto, para que, ao meu ver, ela não imputasse nenhum tipo de culpa ao rei Assuero por conta daquele decreto. Então, da forma como Esther colocou o problema diante do rei, certamente ele não fez nenhuma ligação em relação àquela situação com o decreto ali que Amã havia influenciado para que o rei o assinasse. Ou pelo menos que lhe desse o seu anel, que lhe desse o seu aval para enviar aquelas leis para 127 províncias. Então, provavelmente foi por isso que não houve uma associação direta de Assuero com aquele pedido de Esther em relação ao decreto. Até porque Esther, até aquele momento, ainda não havia revelado a que povo ela pertencia. Então o rei não havia feito nenhum tipo de associação em relação ao decreto que Amã havia influenciado a que ele autorizasse com esse pedido da rainha Esther. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba em detalhes tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição. Às vezes, até aos pais escapam fatos próximos de seus olhos. Não era de todo irrazoável, portanto, que Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha. Meus irmãos, aqui mais uma vez, no meu entendimento, pelo que nós vemos no texto sagrado, Esther não fez nenhuma referência ao seu pedido com a lei decretada ali por Amã. Então, essa dúvida do rei, no meu entendimento, era uma dúvida bastante pertinente e verdadeira. Justamente por essa omissão por parte de Esther a respeito do que realmente estava acontecendo no que diz respeito a que povo ela pertencia. Ou então, a surpresa deveu-se ao fato de saber que se tratava do povo da rainha, já que até então Assuero não sabia que Esther era judia. Aqui, meus irmãos, essa fala justamente é o que nós já estamos tratando aqui há alguns minutos. Por não saber qual era o rei ou qual era o povo de Esther, o rei não teria como associar o pedido da rainha com o decreto ali influenciado por Amã. De qualquer forma, era resultado do excesso de poder concedido a Amã. Mas conquanto tivesse concedido amplos poderes ao Agagita, o quadro agora era outro. Assuero amava Esther. Amã foi longe demais. Meus irmãos, já tratamos dessa questão em aulas anteriores, aqui vamos só passar rapidamente por isso. Amã havia sido elevado a uma condição que hoje poderemos chamar de primeiro-ministro. Ele era a segunda pessoa mais importante do reino e tudo indica que ele não se conformou ou não estava contente com essa posição. Ele usou do seu poder de influência, ele usou do seu poder assim de envolvimento ali mental, envolvimento ali social, emocional com o rei, para influenciá-lo para que Amã pudesse alcançar todos os seus objetivos.
Inclusive, na aula passada, o comentarista trouxe aquela questão da síndrome de imperador. Ou seja, Amã gostaria realmente de ocupar ali o cargo de Assuero, e enquanto isso não acontecesse, ele estaria disposto a usar de todas as suas armas de persuasão para que os seus objetivos pudessem ser alcançados. Só que, conforme o comentarista mencionou, Amã foi longe demais. Ele não teve escrúpulo, não teve limite algum para cumprir ali os seus desejos, seus planos maléficos, os seus planos de poder, e acabou ali cruzando alguns limites, e por conta disso a sua colheita iria ser terrível. Nas famílias ou em qualquer grupo social, a convivência legítima deve ser respeitada. Cada um deve entender o seu próprio limite e não abusar de direitos ou medir força, no estilo ou ela ou eu. Fazer isso é atrair o mal para si mesmo, um efeito bumerangue. Em um efeito bumerangue, como aconteceu com Amã. Meus irmãos, o que será que vem a ser essa questão apontada pelo comentarista, esses termos, mostrados pelo comentarista de convivência legítima? Na realidade, no livro de apoio, o pastor, o comentarista, nos traz um pouquinho mais de informação. E para ele, essa questão da convivência legítima é justamente a pessoa observar e respeitar a posição que ela ocupa e o papel que ela deve desempenhar em qualquer tipo de sociedade em que essa pessoa esteja inserida. Por exemplo, no livro de apoio, o comentarista usou como referência uma família. Cada componente da família deve respeitar o seu papel, não buscando alcançar nenhum tipo vamos dizer assim, de vantagem, seja de qualquer natureza. É aquela história do filho mimado colocar os pais contra um irmão ou contra uma irmã. Isso, por exemplo, seria um exemplo de uma convivência ilegítima, ou seja, de alguém que quer abusar das suas, vamos dizer assim, não da sua autoridade, mas abusar da sua condição, usar métodos que não são legítimos para alcançar algum tipo de benefício, para alcançar algum tipo de vantagem. Então, é nessa questão que o comentarista está tratando este caso de Amã. Amã ali não respeitou a sua posição, Amã não respeitou ali o seu papel, mas através da sua influência, através do seu poder de persuasão, ele conseguiu manipular ali o rei, para que o rei fizesse justamente aquilo que ele queria que o rei fizesse. Só que, conforme o comentarista pontuou, esse tipo de ação gera sobre a vida da pessoa uma dívida espiritual, uma dívida social, uma dívida familiar. E em algum momento da vida, essa dívida vai ser cobrada. E no caso de Amã, ela foi duramente cobrada, como nós veremos daqui a pouco durante ainda esta lição. Subtópico 3, a terrível reação do rei. É provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus, o povo de sua rainha. Meus irmãos, aqui é mais um ponto que é visão minha em relação àquilo que eu entendi pela leitura do texto bíblico. Me parece que até aquele momento, Esther ainda não havia revelado claramente qual seria o seu povo, mas havia colocado para o rei apenas que ela estava correndo risco de vida juntamente com o seu povo. A revelação de que ela era judia e o seu povo era justamente o povo judeu, no meu entendimento, veio justamente depois dessa situação. Até este momento, no meu entendimento, ela ainda não tinha revelado que ela era judia e nem que os judeus eram o seu povo. Ou seja, Assuero estava irado apenas principalmente motivado com essa questão do risco de vida da sua esposa, da rainha ali do reino. Ele não poderia permitir que esse tipo de ameaça realmente continuasse ali em relação à vida da rainha. Com toda firmeza, Esther respondeu ao rei cara a cara com Amã. O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã.
Meus queridos, imagine o impacto que esta palavra teve sobre a vida de Amã. E essa questão, mais uma vez repetindo, segundo o meu entendimento, foi justamente porque ainda Esther não havia revelado quem era o seu povo. Porque se ela tivesse falado, eu sou judia, Amã já teria começado a se desesperar antes, no momento em que Esther falasse para Assuero que ela era judia, Amã já imediatamente associaria essa questão vamos dizer assim, ao decreto. Mas a Bíblia não em nenhum momento menciona que isso aconteceu. Ou seja, quando a rainha falou que Amã era o inimigo, foi justamente neste momento em que, vamos dizer assim, a ficha caiu para Amã. E provavelmente o rei pode até ter assim tido um insight, um pensamento de que, então, provavelmente Esther é judia. Mas, conforme eu mencionei, pegou essa questão de Esther, pegou Amã e pegou principalmente Amã, pegou Amã completamente desprevenido. Aquilo certamente causou um choque tremendo na sua vida, porque ele estava sendo acusado diante do rei de atentar contra a vida da rainha. Deus nos capacita no momento certo a erguer a voz em favor dos que não podem se defender. Esther não agiu de forma temerária ou precipitada. Não instigou motim ou qualquer expediente violento, confiando em sua própria força. Manteve sua confiança em Deus e soube agir na hora certa, no lugar certo e da maneira certa. Meus irmãos, agir de forma temerária, como o comentarista pontuou aqui, significa agir na impulsividade. Aconteceu alguma coisa, a pessoa por impulso age de alguma forma sem considerar os riscos ou os efeitos colaterais ou o resultado daquela ação precipitada. Então, agir de forma temerária é agir dessa forma, sem pensar, agir por impulso, o que realmente não foi o que aconteceu neste caso. Nós já falamos pelo menos uma ou duas vezes durante esta lição. No meu entendimento, certamente por conta do jejum que eles fizeram, Deus passou a influenciar, passou a inspirar a rainha de uma forma maravilhosa, a ponto dela esperar o momento certo para poder externar ali a sua súplica diante do rei Assuero. Uma pessoa somente dominada pelo seu entendimento dificilmente teria a condição de agir por si só do jeito que Esther agiu. Tanto que esse era o segundo banquete que ela marcava e recebia ali não apenas o rei Assuero, mas também o seu maior inimigo. Somente com a graça de Deus sobre a vida de alguém pode resistir, estar ali diante do seu inimigo e se comportar de uma maneira honrada, de uma maneira assim que não venha, como eu posso dizer, a dar nenhum tipo de bandeira, a respeito do que representa aquela pessoa para si mesmo. E isso não tem nada a ver com falsidade, queridos. Isso não tem nada a ver com falsidade. Esther não era falsa. Esther estava tão somente sob o domínio do Espírito Santo para que ela pudesse conter as suas emoções, para que o plano de Deus fosse realizado de uma forma cabal, de uma forma completa. Assuero ficou tão furioso que se levantou do banquete e foi para o jardim do palácio. Imagina, meus irmãos, imagina a situação. A rainha apresentar um pedido de socorro por sua vida, porque estaria sendo ameaçada de morte pelo próprio primeiro-ministro da nação, por aquela pessoa a quem o rei Assuero havia exaltado. Era uma situação insustentável. Como é que alguém que recebe do rei um favorecimento, recebe do rei uma situação e uma condição de honra, aquela pessoa quer atentar contra a vida da rainha, da esposa do rei, a qual ele tanto amava? Certamente, diante dessa situação, Assuero se levantou irado e foi ali para o pátio, talvez para espairecer, talvez para tentar não permitir ali que a ira o fizesse tomar ali alguma atitude, conforme acabamos de mencionar, alguma atitude temerária. Então ele saiu provavelmente para tentar respirar e para tentar não perder completamente o controle ali
por conta da sua raiva, da sua ira e do seu furor. A essa altura, Amã já estava apavorado. A reação que teve foi se lançar sobre o assento de Ester, rogando-lhe misericórdia. A situação ficou ainda pior. É o que mencionamos, meus irmãos. Quando foi apenas no momento em que Ester falou para Assuero, o inimigo é Amã, é este mau Amã. Somente naquele momento é que a ficha caiu para Amã, provavelmente, de que Ester era judia. Só que aí, vamos dizer assim, a situação já estava completamente sob o controle de Deus. Não é que somente naquele momento, mas ali era o trabalhar de Deus trazendo recompensa para o inimigo dos judeus. E Amã tentou ali suplicar a rainha, mas o que ele fez, conforme o comentarista pontuou, deixou a situação dele ainda pior diante do rei. O rei voltou do jardim e viu Amã prostrado sobre o divã da rainha e fez uma péssima interpretação da cena. Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei? Meus irmãos, vejam que situação. A rainha havia acabado de acusar Amã de estar atentando contra a vida dela, ou seja, Amã estaria colocando a vida da rainha Ester em perigo. E como se isso não bastasse, quando Assuero voltou ali para dentro do salão do banquete do vinho, ele viu Amã prostrado no mesmo divã, ou seja, no mesmo móvel em que Ester estava sentada, e pensou na sua mente, peraí, ele não quer apenas matar Ester, ele também quer desonrá-la diante da minha presença? Aquilo, meus irmãos, foi a gota d'água. Não podemos negar que essa questão, essa interpretação de Assuero estava errada, porque Amã estava ali naquela situação tão somente para pedir misericórdia, mas acontece que Amã já tinha errado tanto e tinha atentado tanto contra o povo de Deus, que Deus permitiu que ele fosse injustiçado naquela situação, justamente para que ele recebesse as recompensas pelas suas ações tanto contra o Deus de Israel, como também contra o povo de Deus. O plano de Deus estava se cumprindo de forma completa. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Chegamos agora ao tópico 3, o grande livramento. Subtópico 1, a história da forca chegou ao palácio. A reação física e verbal de Assuero levou os seus servos a entender que a morte de Amã estava decretada. Depois que o rei redobrou o seu furor por vê-lo deitado junto à rainha, seus servos cobriram o rosto de Amã. Aqui, queridos, é justamente o que eu acabei de mencionar. Ester estava acusando Amã de estar atentando contra a vida dela. O rei se levantou e se enfureceu e saiu. E quando o rei voltou, ele viu Amã deitado ali no mesmo móvel, no divã onde a rainha Ester estava sentada, e interpretou que, além de querer matá-la, antes de matá-la, Amã queria também desonrar a rainha ali diante do próprio rei. Ou seja, aqueles guardas que estavam ali em volta estavam atentos ao que estava acontecendo. Sendo assim, eles estavam aguardando apenas ali uma deixa, uma ordem do rei, até não uma ordem direta do rei, mas uma reação do rei em relação a Amã para que eles pudessem agir. E foi realmente o que aconteceu. Quando o rei falou em relação a isso, mas será que ele também, além de matá-la, ele vai querer, antes de matá-la, ele vai querer também desonrá-la diante de mim? Quando o rei falou isso, foi justamente a deixa, foi justamente o sinal para os guardas pegarem imediatamente, prenderem imediatamente Amã e cobrirem ali a sua cabeça. A história da forca, preparada no dia anterior, já havia chegado ao palácio. Nada fica oculto. Um dos eunucos, Arbona, sabia até o tamanho, 50 côvados de altura, cerca de 22 metros. Não se sabe por qual motivo Amã teria preparado uma forca tão alta. Seria para promover um espetáculo público? Vejam aqui, irmãos, que os planos malignos de Amã, eles foram completamente frustrados. E aqui essa questão
apontada pelo comentarista, né, aguça bastante a minha curiosidade. Por quê? Porque naquela época nós não tínhamos redes sociais como temos hoje, eles não tinham telefone, eles não tinham internet, não tinham nada. No entanto, a Bíblia fala que as notícias, as informações, elas se espalhavam rapidamente, mas muito e muito e muito rápido. E, no entanto, vocês percebam aqui que no dia anterior, Amã tinha mandado que se levantasse uma forca de 22 metros de altura, justamente para enforcarem nela Mardoqueu, o judeu Mardoqueu. E essa informação já havia chegado não diretamente ao rei, mas já tinha chegado ali aos seus guardas, aos seus eunucos, justamente nos demonstrando que as pessoas conversavam muito naquela época e passavam informações e falavam da vida dos outros, dos acontecimentos. Isso, meus irmãos, me causa bastante, posso dizer até curiosidade, porque nós vemos essa história se repetir várias e várias vezes dentro da Bíblia Sagrada. Pessoas tomando conhecimento do que aconteceu, estando muito longe da região em que aconteceu. E a pergunta que fica para mim é como é que essas pessoas tomaram conhecimento tão rápido dessas informações? Não tinha telefone, não tinha internet, não tinha rede social, não tinha nada. E, no entanto, as pessoas eram muito bem informadas. Subtópico 2, os ventos mudaram. Até aquele dia, à exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam e se prostravam diante de Amã. Mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. Na realidade, meus irmãos, no meu entendimento, o que acontecia era como se fosse por conta da obrigação e do medo da morte, do medo de algum tipo de represária por desobedecer a ordem do rei, é que todos os servos ali reverenciavam Amã. Mas essa ação ali das pessoas não era porque eles gostavam de Amã. Até porque as ações de Amã nos revelam justamente como era o seu caráter. Citamos aqui em aula passada que Amã tinha, né, o que podemos considerar de ego frágil. Ele não tinha estrutura para ser contrariado, ele não tinha estrutura para receber um não. Ele tinha um caráter egoísta, ele era egocêntrico, e certamente as pessoas que estavam ali ao seu redor haviam percebido isso. Então, as pessoas respeitavam Amã por medo do rei, por medo de represárias, e não porque Amã era alguém querido ali dentro do reino. Bastou uma oportunidade para que um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir sua execução, informando Assuero da forca preparada por Amã para Mardoqueu. Em ambientes de poder, às vezes impera um certo sistema de conveniência. Muda-se de lado com muita facilidade. Meus irmãos, no meu entendimento, é o que eu mencionei. O respeito ali e a tratativa que Amã recebia era por conta do medo de ter algum tipo de represália por parte do rei. Então as pessoas obedeciam por medo. As pessoas reverenciavam Amã por medo, mas não porque gostassem dele. Então, nesse caso, no meu entendimento, não houve assim uma mudança de lado, mas sim, inclusive, uma ação de Deus para que a justiça fosse feita naquele caso, naquela situação. Talvez Arbona até tenha feito parte do grupo de servos do rei que denunciou Mardoqueu para Amã. Agora, soube ser perspicaz para sugerir a forca para seu ex-superior. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer: aquele que falara para o bem do rei. A insinuação foi explícita e o rei logo acatou. Aqui, meus irmãos, o comentarista traz assim um entendimento que talvez Arbona tenha feito parte, né, daqueles que denunciaram Mardoqueu para Amã, mas eu não tenho assim, a Bíblia não nos fornece material para isso, a Bíblia não nos fornece assim sequer nenhum tipo de condição para pensar dessa forma. Respeito aqui a posição do comentarista, mas sinceramente não percebo nada que corrobore
essa situação. O certo é que Deus agiu para que a sua vontade fosse cumprida na terra e, inclusive, Amã foi enforcado na sua própria, na sua própria obra, naquilo que ele havia planejado para o servo de Deus, para o judeu Mardoqueu. Deus fez com que a situação se revertesse e ele próprio acabou sendo ali executado naquela ferramenta que ele havia preparado para afrontar o povo de Deus. A recompensa pelos seus atos caíram completamente sobre a cabeça do inimigo dos judeus. Meus irmãos, estamos chegando ao final de mais uma lição, vamos para a conclusão. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. É o espírito rebelde e contumaz do homem que o leva à perdição. Amã deu lugar ao ódio e planejou, de forma implacável e cruel, a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. Foi enforcado na própria forca que preparou. Que o Senhor guarde nosso coração de toda maldade. Queridos, muito obrigado pela sua companhia, pelo seu apoio, por tudo aquilo que os irmãos têm feito em prol desse nosso humilde trabalho. Querendo Deus, na próxima semana estaremos juntos para comentar a última lição desse trimestre, a lição de número 13. Graça e paz e que Deus vos abençoe.